O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, porque ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai os vossos filhos, ó 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 Senhor. Podemos cantar novamente esse refrão? Aqui, Senhor, estão os seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Estamos famintos. Talvez famintos de uma palavra, talvez famintos de um abraço, do amor de Deus. Estamos aqui, Senhor. Sacia, Senhor, nós que somos seus filhos, com a tua graça, com o teu amor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Amados irmãos e irmãs, filhos e filhas da igreja, estamos no Evangelho da multiplicação dos pães. Serão 6 domingos no evangelista São João, uma vez que São Marcos, ao qual é do ano B, o ano litúrgico B, é um evangelho um pouco curto. Então, para que nós possamos passar todos os domingos do ano, tendo o evangelho para meditar,
quando chega nessa parte da multiplicação dos pães, nós ouvimos o evangelista São João. E São João é conhecido como o evangelista dos detalhes. É muito bonito nós pensarmos nessa palavra de Deus de hoje, quando Deus se antecipa, quando é Deus que olha o seu povo, quando é Deus que percebe a necessidade dos filhos. Porque imaginamos a cena que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Jesus estava retirado no monte com seus discípulos, e eis que Jesus viu uma multidão, ou seja, a multidão ainda estava distante, a multidão estava vindo talvez quilômetros. Se nós estamos em cima de uma montanha, quando nós olhamos alguém, pode ser quilômetros à frente. E quando Jesus olha para aquela multidão vindo ao seu encontro, é Ele que pergunta a Filipe: como nós vamos alimentar esse povo? Como assim? Como que Jesus já sabia que aquele povo, aquela multidão estava com fome? Meus irmãos e minhas irmãs, Deus tudo sabe. Jesus conhece o coração de cada um de nós. E eu digo a vocês, meu irmão, minha irmã, neste momento, nesta missa, Jesus sabe exatamente o que nós estamos precisando. Ele percebeu de longe que aquela multidão estava indo ao seu encontro porque estavam com fome. Em primeiro lugar, fome do estômago, sim, mas depois a fome da presença de Deus, a fome do ensinamento de Jesus. E isso é tão profundo, nós entendermos que Jesus tudo sabe, que Jesus se antecipa. Deus, quando percebe a humanidade como ovelha sem pastor, Deus toma a decisão de se encarnar. A noite santa do Natal, Deus que visita, Deus que vem ao encontro do seu povo. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam, Deus se antecipa e vai à procura. Adão, onde estás? O povo de Israel, escravo no Egito, Deus manda Moisés para libertar. Está vendo, meus irmãos? É sempre Deus. Deus sempre se antecipa. Deus sempre sabe. E amados irmãos e irmãs, um outro detalhe do Evangelho. Filipe, digamos que ele fraqueja na fé, que ele diz: Senhor, nem se tivesse 200 moedas de prata, seria suficiente. Ou seja, estamos diante de um problema. Para Filipe, talvez, o melhor era: manda esse povo embora. Amados irmãos e irmãs, muitos de nós somos assim. Quando temos alguma dificuldade, quando temos algum problema, talvez mandar embora, talvez fugir é melhor. Não, problemas não foram feitos para nós fugirmos, senão sempre teremos problemas. Problemas têm que ser solucionados, têm que ser enfrentados. E quantas pessoas aí que diante das dificuldades, diante das tempestades, acham que o melhor é fugir, o melhor é tomar outro caminho. Não, tem certos problemas lá na sua casa, lá na sua vida, lá no seu trabalho, que não podem ser fugidos. Tem que enfrentar, tem que enfrentar. Amados irmãos e irmãs, quando nós estamos brigados com alguém e nos encontramos no mesmo espaço, ficamos talvez de bico, ficamos sérios, Não, temos que enfrentar. E André, um dos discípulos, enfrentou a dificuldade. Senhor, olha, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso diante de tamanha multidão? Até parece que André pegou os peixes, os 5 pães, os 2 peixes, e falou: Senhor, você já andou nas águas, Senhor, você já curou, você pode, você consegue. Toma, Jesus, toma os 5 peixes, é pouco, toma os dois
Os 5 pães, os 2 peixes, é pouco, mas eu sei, Senhor, eu sei que Tu podes multiplicar. Só pode ser, porque como que pode André pegar somente aqueles alimentos e dar para Jesus? Senhor, temos isso aqui. O que é isso diante da multidão? Mas não, André já tinha confiança. André já acreditava que aquele homem que andava sobre as águas, que aquele homem que curou o leproso, que aquele homem que restituiu a vista do cego de nascença, que aquele homem que levantou a filha de Jairo, que aquele homem que havia curado aquela hemorroísa, que há 12 anos sofria, André, no seu coração, ele sabia que Jesus era capaz de multiplicar tudo que Ele quer. E tudo que é dado, tudo que é ofertado de coração e total a Deus, Ele multiplica. E é isso que nós temos que calar em nosso coração. Deus quer multiplicar a nossa vida, Deus quer multiplicar aquilo que nós estamos ofertando a Ele. E você, meu irmão, minha irmã, você trouxe hoje para ofertar a Deus os 5 pães. Temos pães para vender, mas no final, né? Mas hoje você trouxe 5 pães e 2 peixes. Padre, eu não sabia. Não, meus irmãos, os 5 pães e os 2 peixes é a minha vida, é a sua vida. Entrega ao Senhor como o André. Senhor, está difícil, Senhor, está complicado, mas eu sei que se eu entregar na Tua mão, de toda confiança, de todo o coração, eu sei, eu acredito, Senhor, que Tu vais multiplicar na minha vida. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos nesta liturgia de hoje, nesse domingo ao qual nós começamos a meditar a Sagrada Eucaristia, hoje ainda é a partilha, hoje ainda é esse Jesus que acolhe, mas nos próximos domingos nós vamos entrar nesse itinerário do grande amor de Deus presente na Eucaristia, um Deus que se antecipa. É tão bonito nós pensarmos isso, a multidão ainda distante, e Jesus já sabia que estavam com fome. Jesus tudo sabe, meu irmão. Jesus sabe o que você precisa. Jesus sabe o que você está necessitando. E Ele já se antecipa e já começa a trabalhar. Como vamos fazer? E amados irmãos, olhamos para o detalhe daquele menino. Aquele menino poderia talvez dizer, falar ao apóstolo André: isso aqui é meu. Esse povo aí que deveria ter trazido comida, esses 5 pães e 2 peixes são meus, fui eu que trouxe, não vou dar. Poderia, não poderia? Hoje talvez a atitude seria isso, Isso aqui são meus, esse povo aí que deveria trazer comida, trazer as marmitas, não trouxe, problema deles, mas não, ele soube partilhar, ele ficou nem aí se iria faltar para ele, mas ele falou, se Jesus está pedindo, é o melhor, então ele ofertou tudo. Ele não ofertou 4 pães e ficou com 1, não, ele deu tudo, e esse tudo foi multiplicado, esse tudo foi transformado. É isso que acontece quando nós entregamos a nossa vida por inteira, sem reserva. Às vezes nós entregamos uma parte da nossa vida, entregamos um pedaço do que nós somos, não do que nós temos, do que somos eu estou falando, do que somos. Às vezes nós entregamos a metade do meu coração. Não, nós temos que entregar tudo o que somos para o Senhor e deixar nas mãos de Jesus, porque Ele pode. Este homem, repito, este homem que anda sobre as águas, esse homem que cura, esse homem que restaura, somente Ele pode dar aquilo que nós precisamos. Jesus no Evangelho, Ele catequiza de uma necessidade física
Ele coloca na cabeça, no entendimento das pessoas, que eles precisam da presença de Jesus. É isso que o Senhor nos quer fazer hoje. Colocar no nosso coração, colocar no nosso entendimento, que somente Ele pode multiplicar a nossa vida. Somente Jesus pode multiplicar as nossas alegrias. Somente Jesus pode multiplicar a nossa esperança. Mas não guardemos, não sejamos mesquinhos, não sejamos individualistas. 3 palavras que nós temos que guardar no coração nessa liturgia de hoje e voltarmos para casa. A primeira, acolher. Jesus acolheu aqueles pães e aqueles peixes. Nós temos que acolher o dom de Deus, acolher aquilo que Deus nos dá. Depois, nós ouvimos no Evangelho que Jesus deu graças. Obrigado, Pai. Primeiro acolhemos os dons, depois damos graças. Obrigado, Senhor. Obrigado pela minha vida. Obrigado pelo que eu sou. Obrigado pelo que eu tenho. Até mesmo, obrigado, Senhor, pelos meus problemas. Às vezes nós não agradecemos pelas dificuldades, mas são as dificuldades que vai nos fazer pessoas melhores. Ninguém chega numa formação sem antes passar por anos e anos de estudos. Ninguém chega numa beleza de uma rosa sem antes passar pelos espinhos. Sem antes talvez furar os dedos naqueles espinhos. Sem antes sangrar. Amados irmãos e irmãs, que nós possamos aceitar e rendermos graças por tudo que Deus nos dá. E depois, por último, a partilha. Eu recebo o que Deus nos dá, eu agradeço o que Deus nos dá, mas se Deus me deu, eu também tenho que partilhar. Tudo que nós temos é emprestado de Deus. A água que nós bebemos é emprestado de Deus. Porque o dia que Deus tirar o olhar sobre nós, nós não teremos mais água. O ar que nós recebemos é emprestado de Deus. Não tem comprimido de ar. Tem lá na farmácia? Não tem como. É de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós temos é emprestado de Deus. Não vamos levar para lugar nenhum, mas um dia nós deixaremos. Então por quê? Por que guardar para si aquilo que nós recebemos na gratuidade de Deus? Coloque a mão sobre o seu coração. Queremos ofertar neste momento. Vai ofertando ao Senhor. Senhor, eu quero ofertar a minha vida. Eu quero ofertar, Senhor, a minha família. O Senhor hoje quer recolher e quer multiplicar. Oferte ao Senhor. Oferte os teus pensamentos, os teus sentimentos. Nós vamos terminar a nossa reflexão cantando novamente o refrão do Salmo. Vem, Senhor, saciar. Vem, Senhor, preencher a sede, a nossa fome. E às vezes não só fome física, mas principalmente, Senhor, a fome espiritual. Esse vazio, Senhor, essa dor, essa saudade. Senhor, vem saciar os seus filhos.